Bom dia, estamos aqui hoje para apresentar o seminário de Biodireito, cujo tema é vacinação e Covid. A Organização Mundial da Saúde, em 31 de dezembro de 2019, foi alertada sobre os casos de pneumonia na cidade de Wuhan, na China. Uma semana depois, já se sabia que esses casos eles eram em decorrência de uma nova cepa de coronavírus jamais identificada em seres humanos. Nós estávamos, a partir de então, diante do SARS-CoV-2, responsável por causar a doença do Covid-19. No dia 30 de janeiro de 2020, foi declarada uma emergência de saúde pública de importância internacional. E não demorou muito tempo para o Brasil ele confirmar o primeiro caso de Covid. Em 26 de fevereiro de 2020, registrou a primeira pessoa positiva. E em 12 de março do mesmo ano, teve a primeira morte, ambos na cidade de São Paulo. A OMS, em 11 de março de 2020, decretou a Covid como uma pandemia e, a partir de então, se fez necessário a implementação de medidas para buscar o controle da propagação do vírus. Para darmos início a essa discussão, é preciso entender por que existe essa relação da Covid com a disciplina de biodireito. A Constituição Federal de 88, quando trata dos direitos e garantias fundamentais em seu artigo 5º, estabelece a inviolabilidade do direito à vida. Assim, para assegurar esse bem, o Estado, mediante políticas públicas, deve garantir saúde a todos, conforme o artigo 196 da Constituição Federal. Esse sistema de saúde ético e justo que é assegurado também faz parte dos princípios e ações da bioética e do biodireito. Conforme estabelece o Programa Regional de Bioética, que é vinculado à Organização Pan-Americana de Saúde, a OPAS, a bioética trabalha em prol da vida, da saúde e do meio ambiente. Então, a bioética, ela aproxima as ciências humanas das ciências biológicas e o biodireito, ele realiza a tutela jurisdicional para proteger a vida. Diante desse contexto pandêmico que nós estamos vivendo, o sistema jurídico brasileiro ele se encarregou de disciplinar normas para enfrentar a atual emergência de saúde pública. Adotaram-se, então, diversas ações de contingência, entre elas a aprovação da Lei 13.979 de 2020, regulamentada pela Portaria número 356 de 2020 do Ministério da Saúde, objetivando, então, a proteção da coletividade. Conforme o artigo 3º desse dispositivo legal, as autoridades podem adotar, de acordo com as suas competências, algumas medidas, como, por exemplo, isolamento social, quarentena, realização de exames médicos, testes laboratoriais, coleta de amostras clínicas, vacinação, uso obrigatório de máscara, entre outros. Bom, sobre as decisões na linha de frente da Covid e a bioética, a gente tem que entender que a bioética ela vem como uma bússola que é capaz de ajudar e orientar as ações que resguardem os direitos e dignidade dos doentes. Em meio a esse ambiente caótico que foi trazido pela pandemia, os médicos eles vivenciaram um estresse contínuo, o que acabou prejudicando na tomada de decisões importantes. E muitas vezes a equipe médica tinha que acabar escolhendo quem ia ser encaminhado para um tratamento mais intensivo e quem devia ter que esperar, devido à falta de recurso suficiente para todos aqueles doentes. E no Brasil, a resolução do Conselho Federal de Medicina, ela normatiza critérios de admissão desde 2016, estando previsto no artigo 6º escalas de prioridade para avaliação dos pacientes, devendo se levar em conta a probabilidade de recuperação e a ausência de limitações de suporte terapêutico. Só que aí essa resolução, ela se mostrou insuficiente frente às adversidades trazidas pela pandemia, o que fez com que 4 professores de ética propusessem a manutenção do critério de maior chance de recuperação como primeiro nível de prioridade, e em seguida eles acrescentaram outros 2, que foram o nível de prioridade, sendo considerados profissionais de saúde, por eles poderem retornar a ajudar a salvar vidas, e em terceiro ficou os ciclos da vida, que primeiro iriam ser as pessoas com até 40 anos de idade, depois as com até 75 e, por último, as com mais de 75 anos. E sendo considerado que, embora as vidas tenham um valor moral igual, as pessoas jovens deveriam ter a oportunidade de ter uma vida longa.
Mas aqui a gente destaca que tem diversos embates sobre esse critério. Em relação ao segundo, por exemplo, ele acaba adotando uma visão sobre o que seria o valor da vida. E no terceiro, a gente deve se questionar de que o direito de ter oportunidade de uma vida longa, ele não pode sobrepor ao direito de continuar vivendo. E agora sobre a naturalização da morte, pode passar o slide. A naturalização da morte durante a pandemia, a identificação dos grupos de risco, ela acabou gerando um certo conflito, né? E aí surgiu uma linha tênue entre cuidado, controle e estigmatização, o que acabou colocando em risco a integridade moral das pessoas. E por mais que a intenção do trabalho de identificar os grupos de risco tenha sido proteger, né, da infecção, da doença e da morte, o posicionamento errôneo por discurso político, econômico e aqueles relacionados a tendências culturais, como a gente pôde ver, né, eles acabaram produzindo uma estigmatização. E com isso, as pessoas elas passaram a se sentir culpadas por serem idosas, obesas, doentes crônicos, entre outros. E aqui a gente destaca também o estigma que foi colocado nas pessoas com traços asiáticos, né? E a culpa colocada nos chineses pela origem do coronavírus, toda aquela história que surgiu no começo da pandemia. E acabou permanecendo, né? E em alguns casos. E com isso, a gente pode perceber claramente que o estigma colocado nesses grupos e a morte deles passou a ser considerado uma coisa natural. Quando a gente ouvia falar, passou a ser naturalizado, né? Infelizmente. E o perigo da naturalização da morte é o relaxamento das medidas de proteção de tratamento dessas pessoas. E também o relaxamento e descumprimento das medidas de segurança por parte dos mais jovens, que, por acharem ali que não estão num grupo de risco, acabaram não se importando tanto com a contaminação e disseminação do vírus. E aqui entra também a falta de consciência, né? E a ideia de que o vírus ele afeta somente aqueles do grupo de risco, fazendo com que o número de contaminados acabasse aumentando, o que causou uma eclosão no sistema de saúde. No Brasil, foram computados até hoje 21.821.124 casos confirmados e 608.071 mortes até o dia de hoje. Bom, quando falamos especificamente da vacinação, ampliamos essa discussão levando em consideração outros aspectos. Primeiramente, deve-se ter a ciência de que em menos de um ano após a declaração da pandemia, algumas vacinas contra o Covid-19 foram aprovadas e desde então estão sendo aplicadas em diversos países. Já com a vacinação em andamento, muito se tem discutido a respeito da obrigatoriedade da vacina. As vacinas, elas constituem uma das formas mais efetivas para a proteção contra doenças altamente infecciosas. E por esse motivo, é comum que os governos determinem certas ações para proteger a saúde dos indivíduos e das comunidades. No entanto, tais ações, elas precisam ser eticamente justificáveis, pois elas irão interferir na autonomia dos cidadãos. Os órgãos competentes, então, quando visam tornar a vacina obrigatória, devem analisar certas considerações do ponto de vista da ética. A primeira delas é a necessidade e a proporcionalidade. A vacinação obrigatória só deve ser cogitada quando ela for essencial para cumprir uma meta importante de saúde pública. Caso contrário, se esse objetivo ele puder ser alcançado com intervenções e normas menos intrusivas, não é eticamente justificável a exigência da vacinação. Outra consideração que deve ser abordada é a evidência de segurança da vacina. Deve, então, estar disponíveis dados que demonstrem que a vacina prescrita ela foi considerada segura para as populações aos quais ela se tornará obrigatória. Se não houver esses dados de segurança, ou quando estes sugerirem que os riscos associados à vacinação superam os riscos de dano sem a vacina, a exigência ela não será eticamente justificada. A terceira consideração é a respeito das evidências suficientes de eficácia e efetividade da vacina. Devem estar disponíveis dados que mostrem que a vacina ela é eficaz na população para a qual ela é obrigatória.
e que é um meio efetivo de se atingir uma meta importante de saúde pública. Se faz necessário também considerar o abastecimento suficiente. Para estabelecer a exigência de uma vacina, o fornecimento dela deve ser suficiente e confiável, né, com acesso razoável e gratuito para aqueles a qual ela será obrigatória. Caso contrário, se houvesse a ausência de um suprimento suficiente e do acesso gratuito, tornaria a exigência inefetiva e ameaçaria, então, aumentar a desigualdade social no acesso aos cuidados de saúde. Por fim, como será abordado posteriormente, deve-se considerar também os processos éticos na tomada de decisões. A transparência pelas autoridades de saúde pública deve ser elemento fundamental para tornar uma vacinação obrigatória. Atualmente, as vacinas autorizadas contra o Covid têm se mostrado seguras e eficazes na prevenção de doenças graves e morte, e já possuem fornecimento global. Assim, visto que as evidências sobre a segurança, eficácia e efetividade das vacinas estão comprovadas, o STF decidiu por estabelecer a obrigatoriedade da vacina contra o Covid-19, desde que as medidas de obrigatoriedade sejam indiretas, razoáveis e proporcionais. Ou seja, o usuário ele não pode ser forçado a se imunizar e é facultada a sua recusa. O entendimento ele foi firmado no julgamento conjunto às ações diretas de inconstitucionalidade, as ADIs 6.586 e 6.587, que tratam unicamente da vacinação contra a Covid-19, e foi fixada a segunda tese, abre aspas. A vacinação compulsória não significa vacinação forçada, facultada à recusa do usuário, podendo, contudo, ser implementada por meio de medidas indiretas, as quais compreendem, dentre outras, a restrição ao exercício de certas atividades ou a frequência de determinados lugares, desde que previstas em lei ou delas decorrentes, e tenham como base a evidência científica e análises estratégicas pertinentes, venham acompanhadas de ampla informação sobre eficácia, segurança e contraindicações dos imunizantes, respeitem a dignidade humana e os direitos fundamentais das pessoas, atendam aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade e sejam as vacinas distribuídas universal e gratuitamente. Tais medidas, com as limitações expostas, elas podem ser implementadas tanto pela União como pelos seus estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios, respeitadas as respectivas esferas de competência. Vale frisar que este entendimento foi o mesmo expresso pela Corte Europeia de Direitos Humanos. Então, para finalizar essa discussão aqui sobre a obrigatoriedade da vacina, a gente entende que as normas de vacinação obrigatória, elas limitam certas escolhas individuais, né, dos cidadãos, de forma indireta, tornando a vacinação uma condição necessária para que a pessoa possa frequentar as escolas, trabalhar em áreas ou locais específicos, ir em determinados espaços, realizar viagens, por exemplo, desde que previsto em lei. O Covid-19, ele escancarou que no Brasil, por um lado, ser reconhecido pelo seu desenvolvimento na capacidade da vacinação populacional, do outro lado, falta investimento no saneamento básico e nas condições sanitárias mínimas. As questões bioéticas, elas surgem a partir do momento em que tem um conflito entre as benfeitorias trazidas pela vacina, que é a proteção imunológica, e a redução do impacto individual e coletivo das doenças, e, do outro lado, os malefícios, que são as reações adversas do corpo de cada indivíduo. A vacina ela pode ser considerada um bem comum, com eficácia comprovada no controle de epidemias que colocam em risco a saúde individual e coletiva. E por se tratar de um bem comum, o interesse individual ele deve ser em prol desse interesse coletivo. E isso reforça a teoria biopolítica de Foucault, que fala que o Estado ele tem um biopoder sobre a humanidade, sendo este indispensável para o controle das epidemias. Por outro lado, esse bem comum ele não fica isento ele não fica isento aos eventos adversos ao indivíduo, tornando-se necessárias reflexões acerca dessa compulsoriedade da vacina.
E o papel da bioética é isso, é de reforçar a credibilidade dessa vacinação, visando esse bem comum, mas respeitando as garantias de medidas protetoras, caso existirem. Pode passar o slide, por favor. A compra privada das vacinas foi uma grande questão, porque a venda dessas vacinas pelas redes privadas não é de nenhum modo ética, porque ela vai contra os princípios defendidos pelo Sistema Único de Saúde, que é o SUS, que é a equidade social, a integralidade e a universalidade. A equidade, ela visa oferecer mais a quem mais precisa, ou seja, investir mais onde tem uma maior vulnerabilidade. E esse acesso equitativo da vacina é quando os que mais apresentam vulnerabilidade, ou seja, os que mais correm risco, são vacinados primeiro. Ao contrário de quem, neste caso, poderiam comprar a vacina e esse acesso seria muito restrito. E a partir disso, o bem comum ficaria contra a uma sociedade regida pela lei do mais forte, onde quem tem mais poder, ou seja, quem detém o dinheiro, teria o acesso muito mais fácil. Já a integralidade, ela é um conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, que são exigidos para cada caso em todos os níveis do sistema. Ou seja, em relação a essa compra privada das vacinas, a saúde destes indivíduos, ou seja, os privilegiados, ficariam concorrendo com a saúde pública, ou seja, ia ferir o bem comum. Já a universalidade, ela é garantida no artigo 196 da Constituição Federal, que fala que diante dessa compra privada das vacinas, a gente colocaria em prova o bem comum, porque o acesso seria limitado. A justiça, sendo um princípio bioético clássico, ela exige que esses benefícios da vacinação não sejam vantajosos apenas para um grupo que detém esse poder de compra. E a solidariedade, ela está presente na Declaração Universal dos Direitos Humanos. E ela declara que a compreensão e a cooperação que permitem a formação de uma sociedade. Pode passar. Já no caso das pessoas privadas da liberdade e o Covid-19, a superlotação do sistema prisional brasileiro é uma característica já. E isso, adicionado às fragilidades da assistência médica e social, acentua a situação de vulnerabilidade dessa população carcerária. Grande parte dos presidiários do país vivem em celas lotadas, com pouca ventilação e iluminação, com acesso limitado à água, ou seja, eles não conseguem respeitar as medidas básicas de prevenção dessa pandemia, que é o distanciamento social e as medidas de higiene. E as máscaras que são disponibilizadas no sistema, elas não são de melhor qualidade e elas também não são usadas em tempo integral. São usadas em tempos específicos, quando é banho de sol, ou vai mover um interno para outra cela. Ou seja, maior parte do tempo eles estão sem a máscara. E maior parte do tempo eles estão dentro da cela aglomerados. Ou seja, além disso, além de todas as dificuldades que eles sofrem, tem esse alto risco de contágio, por não ter como prevenir e evitar alastrar essa contaminação. E a dificuldade, além de tudo isso, a dificuldade de acesso aos testes rápidos piora, porque é quase impossível conter essa pandemia, conter essa infectação dentro de um presídio sem o acesso à vacinação. Nos estudos iniciais de como seriam administradas essas vacinas no Brasil, as penitenciárias se encontravam no estágio 4 de vacinação. Posteriormente, foi enviado uma nova proposta para o STF, indicando a população prisional como um grupo prioritário devido à sua vulnerabilidade social e todos esses problemas que eles enfrentam diariamente. Na perspectiva da garantia dos direitos humanos, a vacinação dessa população carcerária
deve ser de mesma hierarquização dos riscos e prioridades aplicadas à população em geral, porque deve prevalecer a condição individual sobre o fato deles estarem no cárcere, visto que isso é um direito fundamental. O Brasil ele iniciou a vacinação em meio aos aumentos de contaminação. Foi em janeiro de 2021. A primeira pessoa a ser vacinada foi a enfermeira Mônica Calazans, em São Paulo. Também no dia 17 de janeiro, a Anvisa autorizou o uso emergencial das vacinas da Coronavac e da Oxford AstraZeneca. Nesse período, a gente teve a aprovação definitiva também da Pfizer no Brasil. A Coronavac e a AstraZeneca ela só tem autorização emergencial no uso do setor público. Em meio à vacinação, a gente teve uma queda no número de mortes, de acordo com a pesquisa realizada pelo Instituto Butantan no Projeto S. Era uma pesquisa experimental realizada na cidade paulista de Serrana e que tinha 45 mil habitantes aproximadamente. E teve uma redução de 95% das mortes e 86% das internações. Depois, em julho, a vacina contra a Covid da AstraZeneca, da Oxford, ela passou a ser produzida no Brasil pela Fundação Oswaldo Cruz e ela ultrapassou a Coronavac. De acordo com os dados que a gente tem do Ministério da Saúde, o medicamento ele representa 46,2% das doses aplicadas, enquanto a vacina do Instituto Butantan, a Coronavac, está em 45,3%. A gente também pesquisou e descobriu que a região onde predomina a Coronavac é o Sudeste, com 46,2%. Também a gente tem o uso da Pfizer e da Janssen, que correspondem a aproximadamente 7% e 0,7% das aplicações da vacina. No ranking das vacinas, a gente tem a AstraZeneca em primeiro lugar, a Coronavac em segundo, a Pfizer em terceiro e a Janssen em quarto. Também, pode passar o slide, por favor. A ordem de vacinação, primeiro foram os grupos prioritários, as pessoas com mais de 60 anos. Também a gente teve os profissionais da saúde que atuaram na linha de frente do Covid e as pessoas, a população indígena que vive em aldeias. Depois disso, a gente passou para os profissionais da educação, os serviços essenciais que precisavam operar, transporte, toda essa população que movimenta o país. Depois a gente teve a aplicação nos adolescentes e nos adultos. E por fim, nas crianças, né? A Pfizer confirmou que a vacina ela é segura e induz resposta imune para as crianças de 5 a 11 anos. Eles também anunciaram que os dados são preliminares e ainda precisam passar por avaliação de outros cientistas para ser publicado em revista científica, mas até agora elas podem ser aplicadas em crianças de 12 anos. Bom dia, pessoal. Dando continuidade aos fatos que as meninas contaram, é muito difícil para a gente selecionar as informações para falar sobre isso, quanto mais ligar com o direito, porque a gente sabe que todo dia está acontecendo um fato diferente, todo dia uma decisão está sendo tomada, uma decisão muito importante, seja por tribunais superiores e por outros métodos, né, que existem. E um desses métodos de investigação que recebeu muita notoriedade nesse ano mesmo foi a Comissão Parlamentar de Inquérito. E agora eu quero tratar primeiramente sobre as generalidades sobre o assunto e depois eu vou tratar sobre o caso da Covid-19 em específico. Mas desde já eu queria adiantar que a gente vai trabalhar aqui com fatos, notícias, e o nosso objetivo não é tratar sobre política, mas sim sobre o direito, né? Como é a nossa própria matéria visa tratar. Então, uma CPI pode ser criada no âmbito do Poder Legislativo por conta da sua função secundária, que é a de fiscalização. Então, a definição de comissão parlamentar de inquérito e o seu objetivo é investigar um fato que seja muito relevante para a vida pública e para a ordem constitucional, legal, econômica ou social de um país. Outro caráter das comissões é que elas são temporárias, ou seja, ela precisa ter um prazo de validade. E também um fato importante que fundamente a sua criação e os seus objetivos. Então,
Por meio dessa CPI, os parlamentares vão ter os mesmos poderes de investigação que as autoridades judiciais. Ou seja, eles vão poder inquirir testemunhas que vão ter o compromisso de dizer a verdade, ouvir suspeitos, que têm também o direito de permanecer em silêncio para não se autoincriminarem, de prender, mas somente em caso de flagrante delito, porque os outros tipos de prisões permanecem com a competência do Poder Judiciário. Vão poder requisitar da administração pública, seja direta, indireta, informações e documentos, vão poder tomar o depoimento de autoridades, requerer a convocação de ministros de Estado, deslocar-se a qualquer ponto do país para realizar investigações e audiências públicas, requisitar servidores de outros poderes, enfim, quebrar sigilo bancário, fiscal e de dados, mas esses atos têm que ser devidamente fundamentados e com o dever de não irem a público, por conta, né, dos direitos à privacidade e tudo mais. Dentro das vedações, também entra as medidas cautelares, a expedição de mandados de busca e apreensão de passaporte, determinação de interceptação telefônica e qualquer outro tipo de medida que depende, de fato, de uma autorização judicial. Então, o processo de instauração tem que se dar com um pedido requerido por pelo menos 1/3 dos membros da Casa Legislativa ou de ambas em conjunto, né, do Congresso Nacional, sendo que os estados e os municípios também podem ter suas próprias CPIs, mas como no caso da CPI da Covid foi o Senado Federal, aqui eu vou tratar mais sobre o Senado mesmo. Tem que ter o prazo certo e pode ser prorrogado também, mas mediante a aprovação da maioria absoluta dos membros. Então, esses membros vão ser indicados pelos seus respectivos partidos e o número de parlamentares vai ser determinado pela quantidade que esse partido possui de membros na Casa Legislativa. Então, vai ser proporcional. E a primeira reunião é muito importante porque o presidente e o vice vão ser eleitos e também o relator, que no caso da CPI é extremamente fundamental para o decorrer das investigações, porque ele que vai elaborar um cronograma e com tudo que vai ser necessário, ele vai traçar as metas, digamos assim. E por fim, né, depois de todas essas investigações, documentos, essa análise e tudo mais, um relatório final vai ser elaborado, que tem que ser necessariamente aprovado pelos membros da CPI. E os resultados desse relatório vão ser variados, porque, como eu já havia falado, as prisões e tudo mais, a gente sabe que é o Poder Judiciário que tem competência, né? O Poder Judiciário que aplica a lei, não o Poder Legislativo. Então, eles vão elaborar somente um inquérito, é como se fosse um inquérito policial. E ele vai poder ser encaminhado para o Ministério Público, o relator pode colocar ideias de projetos de lei que vão ser encaminhados para as casas, pode enviar também à Advocacia Geral da União, como é o caso do Senado. Então, é basicamente isso, o caráter geral, né, da CPI. E agora, tratando especificamente sobre a CPI da Covid, em 8 de abril desse ano, o ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, determinou em uma decisão liminar que o Senado instaurasse uma CPI que visasse tratar sobre as possíveis omissões do governo federal no combate à pandemia. Então, quem instaurou a CPI não foi o ministro, foi o próprio Senado que realizou o pedido, teve a votação e tudo mais. O Rodrigo Pacheco, que é o atual presidente do Senado, fez a leitura da ata e criou a CPI, e dia 27 de abril teve a primeira reunião, que, como eu havia falado, é muito importante, que elegeu como presidente Omar Aziz, o vice Randolph Rodrigues e o relator Renan Calheiros. E, assim, todos esses três foram figuras muito importantes para a CPI. E a eleição deles foi extremamente política,
como eu disse, os membros são escolhidos dentro do partido e foi a partir dessas 3 figuras que, vamos dizer assim, que foi guiado tudo. Então, nas metas iniciais, que foram elaboradas pelo relator, ele visava principalmente coletar depoimentos, analisar os documentos e requerimentos de informações, com 6 frentes de trabalho. A primeira é a investigação das ações de enfrentamento da pandemia, incluindo sobre o distanciamento social, os testes, respiradores e as vacinas, e também os imunizantes. E, especialmente, o relator queria trabalhar sobre as negociações da Pfizer e da Coronavac. Segundo ponto que foi tratado foi a assistência farmacêutica, ou seja, os insumos, a produção dos remédios sem eficácia comprovada, o kit de intubação, oxigênio e os remédios que de fato possuíam alguma eficácia. A estrutura de combate à crise, o colapso da saúde no estado do Amazonas, que nós sabemos que afetou extremamente aquela região e aquele estado, né, inteiro, principalmente com a falta de oxigênio e a disseminação da variante P1, as ações de prevenção e atenção à saúde indígena e o emprego dos recursos federais, incluindo o repasse para os estados e os municípios e os benefícios do auxílio emergencial. Então, resumidamente, foi isso que foi trabalhado. Nós não podemos trabalhar todos esses pontos por conta do tempo, mas tudo iniciou com o depoimento dos primeiros ministros da saúde, que enfrentaram a pandemia nos piores momentos, não que nenhum momento tenha sido fácil, né? Mas o Luiz Henrique Mandetta, Nelson Tait, Eduardo Pazuello e Marcelo Queiroga foram os primeiros que deram seu depoimento na CPI. Também teve o presidente da Anvisa e outras figuras que foram muito importantes. Mas esses depoimentos iniciais revelaram um fato até então desconhecido, que era da existência de um gabinete paralelo que assessorava o governo federal. E isso, a gente sabe que atinge diretamente o direito, porque foram feitas leis, decretos, e muitas vidas foram perdidas por decisões que foram tomadas por pessoas que não possuíam nenhuma base técnica para designar, né, tudo aquilo. E os principais pontos foram a compra de vacina ou a omissão, né, de fazer isso, e a alteração indevida da bula de alguns documentos, de alguns medicamentos e a indicação deles como se eles fossem eficazes para o tratamento da Covid. Então, né, depois de todas as investigações, de vários dias de CPI, o relatório final foi elaborado, com mais de 1.000 páginas, foi votado e aprovado no dia 27 de outubro. E mais de 80 pedidos de indiciamento foram realizados, tendo deputados, médicos, pessoas jurídicas e até mesmo o presidente da República, que foi que recebeu muito destaque por todas as suas declarações e tudo mais, e os crimes apontados a ele foram de prevaricação, charlatanismo, epidemia com resultado morte, infração a medidas sanitárias preventivas, emprego irregular de verba pública, incitação ao crime, falsificação de documento particular, crime de responsabilidade sendo de violação de direito social e incompatibilidade com dignidade, honra e decoro do cargo, e crimes contra a humanidade, nas modalidades de extermínio, perseguição e outros atos desumanos. Mas um ponto muito importante que eu preciso falar é que não foi, nesse relatório final, não foi tratado sobre o estado do Amazonas, o que é muito contraditório, sendo que era uma das frentes de trabalho, né, que o próprio relator designou. Mas, seguindo aqui, tivemos o caso extremamente marcante da Prevent Senior, que era uma empresa de planos de saúde que pressionava os médicos a receitarem o famoso kit Covid, realizava testes de medicamentos em seus pacientes sem seu consentimento e indicava a retirada dos cuidados intensivos, nos casos graves, de modo precoce e sem qualquer autorização da família, da pessoa que estava acamada. Então, e agora, nós não sabemos qual vai ser o desfecho, o que vai ser feito desse extenso material que foi coletado. Mas
por exemplo, os crimes imputados ao presidente da República vão ser analisados pelo Procurador-Geral da República. Se esse for omisso quanto aos crimes, cabe ao Ministério Público, e se esse também não analisar e não realizar uma denúncia, ou até mesmo realizar um inquérito próprio, cabe a análise direta do STF. E também aos demais crimes, existe a ação penal privada subsidiária da pública, como faz parte do estudo do processo penal. E também, tirando essa parte jurídica, foram propostos 15 projetos de lei que vão ser tratados em muitas áreas, e esses foram os dados que eu consegui coletar até hoje, 3 de novembro de 2021. Provavelmente, amanhã já vai ter muitas coisas diferentes, já sempre tem uma notícia nova, porque nós ainda estamos vivendo essa pandemia. Então, essa foi a apresentação do meu grupo e do nosso grupo, e eu espero que vocês tenham gostado. Como eu já havia comentado, nós não conseguimos tratar sobre todos os assuntos, porque são muitas decisões e o cenário jurídico foi mudando todos os dias, e eu espero que vocês tenham gostado da nossa apresentação. Qualquer dúvida, estamos disponíveis.